Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pi é a nossa saudação matemática. Vamos à resolução de mais questões do Enem. Eu sou Alex Duarte, matemático, e quem está conosco é o Daniel Costa, intérprete de Libras. Juntos vamos explorar mais algumas questões. Por favor, venha conosco. Nós estamos na escola com o PET 3. Aqui nós estamos no terceiro bimestre, semana 5. O portal do INEP é o site oficial das provas do Enem. Para quem está seguindo a numeração que nós estamos seguindo aqui, nossa referência é a prova azul. Então, estamos seguindo a ordem das questões da prova azul. Segundo dia, caderno 7. O que vamos fazer hoje? Identificar grandezas diretamente proporcionais, resolver problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente proporcionais. Resolver problemas que envolvam a média aritmética ou ponderada. Alex, eu não lembro o que é média ponderada. Calma, eu vou comentar. Resolver problemas que envolvam a área de figuras planas. Então, essas são as habilidades e competências que nós vamos precisar. Começando com a questão 179. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Olha, não sabia disso. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. Dois comentários antes da gente continuar, tá? Densidade foi definida na questão. Densidade é o quê? Razão, se é razão, gente, é um quociente, perfeito, do quê? Da massa pela área, né? Então, a massa aqui e a área aqui. E aí, o que acontece, né? Como está dado na questão, né? Se a massa for medida em gramas e a área for medida em metro quadrado, qual a unidade que vai dar? Exatamente o que ele falou, gramas por metro quadrado. É o que está acontecendo aqui. Então, no caso desse papel, a densidade é 75 gramas por metro quadrado. E segunda coisa, né? Repare que na hora que ele falou a área da folha de papel A4, ele já falou em metro quadrado. Ainda bem, né? Porque significa que a unidade está compatível com a unidade da densidade. Então, facilita porque nós não teremos que fazer uma conversão nessa questão. Pelo menos por enquanto. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Ou agora mudou. Por quê? Ele perguntou quantos quilogramas. E repara, né, de novo, na hora que ele falou a densidade, que é a massa sobre a área, a unidade que ele usou foi grama por metro quadrado. Então, de gramas para quilogramas ou vice-versa, né, em algum momento, né, tem que ser feita uma conversão. Como a pergunta está em quilogramas, né, nós vamos ter que converter a resposta final para quilogramas. Alternativas: 4.301, 1.500, 930, 267 ou 93 quilogramas, né, que vai render um pé de eucalipto. Bom, então vamos começar devagar, calculando a massa de uma folha de papel A4, uma única folha. Então vamos fazer uma regra de 3. Sabemos que cada metro quadrado equivale a 75 gramas. Bom, e aí o que eu fiz? Como de qualquer forma nós vamos ter que converter para quilograma, eu já converti de uma vez, né? 75 gramas converti para 0,075 quilograma. Como você fez isso, Alex? Então, não está escrita aqui a regra de 3, mas a gente sabe que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. E aí as nossas 75 gramas correspondem a X. Fazendo essa regra de 3, a gente, né, descobre que equivale a pegar essa vírgula e deslocar 3 casas para a esquerda. Então, lembrete, tá? Não só para a prova de matemática, como física e química, o prefixo quilo significa 1.000. Por isso que 1 quilograma são 1.000 gramas. 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro, são 1.000 metros. E assim por diante. Perfeito?
Então, eu já converti de grama para quilograma, né? Cheguei à vírgula, ó, está aqui, né? 75, a vírgula está aqui. Né? Como nós vamos dividir por 1000, eu cheguei à vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, deu 0,075 quilograma, para poder já ficar na unidade na qual a questão pediu a resposta. Bom, dito isso, temos que fazer outra regra de 3. Porque nós temos a informação que 1 metro quadrado corresponde, então, a essa massa, né, 0,75 kg, e aí 0,062 metro quadrado, né, que foi dada na questão, a área, corresponde a x. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, ele informou que é a área lá da folha de papel A4. E como se faz isso? Como são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado. Alex, por que são grandezas diretamente proporcionais? Porque quanto maior a área, né, mais vai aumentar a massa correspondente de papel. Quanto menor a área, menor a massa. Então, multiplicando cruzado, né, para nossa sorte, 1 vezes x dá x, não tem muita conta para fazer, mas aí nós teremos que fazer esta outra conta, 0,062 vezes 0,075. Essa conta deu 0,00465 kg. Você vai falar assim, puxa Alex, não ficou legal, não ficou mesmo. Tá? Então eu aproveitei aqui para revisar o seguinte conceito. Em vez de escrever assim, né, com várias casas depois da vírgula, você pode também colocar a resposta em notação científica. O que é a notação científica? Aqui nós temos um número no intervalo de 1 até 10 em módulo, né, porque poderia ser um valor negativo, e aqui nós temos uma potência de 10. Né? E como que eu fiz isso? Da seguinte maneira, 0,00465. Bom, para conseguirmos um número entre 1 e 10, eu tenho que dar um jeito de carregar essa vírgula para cá. Então, na verdade, esse número tem que virar 4,65. Quantas casas nós andamos para a direita? 1, 2, 3 casas. Mas aí nós alteramos o número e nós não podemos alterar o número. Então, para compensar, se esse número, né, daqui para cá ficou 1000 vezes maior, agora eu tenho que fazer a compensação de modo que ele fique de novo 1000 vezes menor. Né? Então, por isso que é 10 a menos 3. Né? Porque multiplicar por 10 a menos 3, o que é o 10 a menos 3? 1 sobre 1000. Né? Então, eu estou fazendo a compensação. Daqui para cá eu multipliquei por 1000 e acrescentando 10 a menos 3 eu dividi por 1000, de modo que este número final seja equivalente ao número inicial. Ah tá, Alex, mas qual a vantagem, né, de ter convertido para a notação científica? Vamos ver. Na sequência, 20.000 folhas, né, também converti para a notação científica, o mesmo raciocínio. Para colocar esse número entre 1 e 10, eu tenho que pôr a vírgula aqui, ó, vai virar 2. Só que ao chegar a vírgula para cá, o que a gente fez? A gente dividiu o número, ó, 4 casas, dividiu o número por 10.000. Para compensar, nós temos que multiplicar isso por 10.000 de novo, né? De modo que não haja alteração. Né? Então, o que acontece? Né? Multiplicando por 10.000, 10.000 é o quê? 10 elevado a 4. Sempre lembrando, né? 10 elevado a 4, o número 1, esse 4 aqui é a quantidade de zeros depois do 1. Então, escrevi também esse resultado em notação científica. E agora vai ficar mais fácil, né? Regra de 3. Uma folha tem a massa de 4,65 vezes 10 a menos 3 kg, que é o resultado da tela anterior. Ok? 2 vezes 10 a 4 folhas, que é o que nós queremos, y. Tá? Alex, por que você não usou x? A gente já usou a letra x. Tá? Então, você não pode, na matemática, usar letras iguais para coisas diferentes. Ah, mas no Enem eu estou fazendo lá sozinho, o examinador nem está vendo o que eu estou fazendo. Não recomendo. Por quê? Porque na confusão você pode confundir um x que você usou com outro x que você usou. Né? Então tente usar letras diferentes. Finalmente, multiplicando cruzado, né? 1 vezes y dá y mesmo. E aqui a vantagem da notação científica. Né? Para multiplicar esse número por este, a gente pode pegar primeiro o número índice de um com o número índice de outro. Então, primeiro essa conta aqui.
E separadamente a gente coloca as potências de 10, ó, a potência de 10 aqui, a potência de 10 aqui. Entenderam? Quer dizer, primeiro a gente multiplica estes dois números, que é mais fácil, e deixa separadas as potências de 10. Bom, 2 vezes 4,65. Vamos fazer? 4,65. Vamos fazer para treinar, né? Não tem calculadora no Enem. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 12 e 1, 13 vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Duas casas depois da vírgula, aqui nenhuma. Duas casas depois da vírgula. Esse zero não precisa ser escrito. Pode, se você quiser. Eu escrevi simplesmente 9,3. E aqui conserva a base e multiplica os expoentes, né? Produto de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, soma os expoentes. 4 mais menos 3 vai dar 4 menos 3, que é 1. Ok? Então, ficamos aqui em notação científica com um novo número índice, a nova potência de 10, e agora? A resposta não está assim, não. Mas 10 elevado a 1 é 10, né? Como é que você multiplica 9,3 por 10? Simplesmente chega essa vírgula, uma casa para a direita vai dar 93. Conclusão, resposta, 93 quilos, que rende lá um pé de eucalipto. Gente, um pouco trabalhoso, né? Trabalhoso, nós fizemos um total de 3 regras de 3. Então, assim, cuidado para não errar na conta. Mais importante que isso, cuidado para não errar na montagem, tá? Então, por isso que eu falo para você sempre ficar calmo, tentar fazer a questão de forma organizada, para você não se perder na questão, né? 3 regras de 3, faz uma de cada vez com calma, até chegar no resultado final. Eu estou observando que no Enem o assunto regras de 3 simples é recorrente, não só na prova de matemática e suas tecnologias, mas também em questões de física, química, etc. Às vezes você precisa disso até para, sei lá, uma questão de biologia, não sei. Questão 180. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro. Então, rapidez no atendimento tem peso 3, clareza nas informações passadas aos clientes tem peso 5, então é mais importante, e cortesia no atendimento tem peso 2. E aí nós temos as 5 empresas, né, X, Y, Z, W, T, com suas respectivas notas. Por exemplo, rapidez no atendimento, X tirou 5, clareza, X tirou 1, e cortesia no atendimento, a empresa X tirou 2. E o restante da tabela com as informações das outras empresas. Ok. A pergunta é: a agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Alex, mas o que é uma média ponderada? Vamos lembrar, né? O que é uma média de 3 valores, por exemplo, né? Que muitos livros representam com barra, x barra. É o primeiro valor x1, mais o segundo valor x2, mais o terceiro, dividido pela quantidade, que no caso é 3. Mas o que é uma média ponderada? Além dos valores, aparecem os pesos. x1 vezes o peso 1, mais x2 vezes o peso 2. Ou seja, gente, cada valor é multiplicado pelo seu respectivo peso, antes de somar. E o denominador é a soma dos pesos. Mas por que se faz uma média ponderada em vez de uma média simples? Exatamente pelo motivo da questão. Porque alguém considerou que um aspecto é mais importante do que outro, que é mais ou menos importante do que outro. Então, quando você coloca os pesos acompanhando os valores, você está dizendo exatamente isso. Quais valores são mais importantes para você? Se são todos com a mesma importância, é uma média simples, equivale aos pesos todos iguais. Mas se tem um valor mais importante e outro menos, então você pode usar a média ponderada. Após a análise do resultado das pesquisas de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa X, Y, Z, W ou T. Bom, então nós vamos exatamente usar essa fórmula.
da média ponderada. Gente, reparem o seguinte, tá? Eu coloquei aqui na seguinte ordem, tá? O peso vezes a nota. Então, reparem, por favor, que em todos os casos, né, das agências, os pesos são os mesmos. 3, 5 e 2 para os quesitos lá, né, de clareza, de cortesia no atendimento, 3, 5 e 2. 3, 5 e 2. Né? Eu coloquei nessa ordem exatamente para você ver que nos 5 numeradores, os pesos são sempre os mesmos. O que muda? A nota. Então, a agência X tirou 5 no primeiro quesito, 1 no segundo quesito e 2 no terceiro quesito. Então, aqui é uma soma de produtos, né? 3 vezes 5 dá 15, 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2 dá 4. 15 mais 5 mais 4 deu 24. O denominador, né, 3 mais 5 mais 2 deu 10. Ainda bem, né, que a pessoa criou os pesos somando 10. Por quê? Dividir por 10 é muito fácil. Né? 24 dividido por 10, você chega a vírgula, uma casa para a esquerda e dá 2,4. Então, você ter os pesos, né, a soma dos pesos como 10 ou múltiplos de 10, como 100, por exemplo, facilita bastante as contas. Para a agência Y, por exemplo, ó, os pesos continuam os mesmos, as notas são diferentes da agência X. 1, 4 e 2. 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 2 dá 4, 3 mais 20 dá 4, dá 27. Uma vez que você calculou o denominador, gente, não precisa repetir, né? Os pesos não mudam. Todos os denominadores são sempre 10, né? Todos eles. Aí 27 por 10, chega a vírgula para a esquerda, deu 2,7. Então aqui simplesmente foi feito isso para todas as agências, né? 31 por 10 deu 3,1, 30 por 10 deu 3 e 30 por 10 deu 3 de novo. Então reparem que a agência W até empataram, né? Mas elas perderam para a agência Z, que deu uma média maior. Então elas duas estão eliminadas. A da agência Z também é maior do que a agência X, que é 2,4, e a agência Y, que é 2,7. Então, o que essa questão queria cobrar de você? Se você sabia o conceito de média ponderada. Tá? Então, acho que ajuda a guardar se a gente entender o que são os pesos. Os pesos são a importância que é atribuída a cada nota. Guardando isso, fica mais ou menos fácil de você lembrar que o numerador é uma soma de produtos, o peso pelo respectivo valor, e no denominador só aparecem os pesos, tá? Guarde bem isso. Por quê? Porque o denominador você só precisa calcular uma vez. Ele vai ser igual para todas as médias ponderadas. Muito bem. Ok, então empresa Z. E aqui eu estou apresentando para você, né, que tem nos acompanhado, a questão 180, né, foi a última da prova. Né? Então, eu estou aqui com você divulgando o gabarito dessa prova toda que nós fizemos, que foi a matemática e suas tecnologias, segundo dia, portanto, prova azul. Tá? Então, para você conferir, aqui estão os gabaritos de todas as questões que nós fizemos. Lembrando que no ano passado, a questão 157 da prova azul foi anulada. Tá? Então, tivemos aí uma questão anulada. Então, aqui estou apresentando para você o gabarito de todas as questões. O que nós vimos? Notação científica, que eu usei para tentar simplificar a conta, grandezas proporcionais e regra de 3 simples, que aparecem muito. Vimos questões diárias e vimos essa última questão de média ponderada. Essas são as nossas referências do ensino médio e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Dica final, então, para o Enem, né? 3 dicas. Primeira, fique calmo, né, para você conseguir se organizar, tente controlar a ansiedade. Segunda dica, questão de exatas, tenta fazer de forma organizada para você não se perder. E terceira dica, claro, né, que é assim, recorrente em todo tipo de prova, do Enem, de concurso, faça primeiro as questões que você sabe mais, as mais fáceis para você. Depois você volta nas outras, né, para você não perder muito tempo, né? Vai selecionando as questões. E quarta dica, né? Tenta marcar em cada questão os dados essenciais, né, em todas as provas, todas as matérias, né? Tenta grifar aquilo que é importante, relevante para você responder aquela questão. Ficam as dicas, muito obrigado pela sua presença.